Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, das quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos Medo e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos Medo e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos Medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: ó, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel:
Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, Daniel aqui no livro de Daniel, ele era um homem temente a Deus. E dentro do reinado de Dário, ele foi um grande homem. Ele tinha a direção de Deus, por isso tudo saía bem dentro desse reino. E Daniel foi levantado pelo rei Dário como presidente ali, para assumir os negócios, para que não viesse ter nenhum prejuízo, né, para o reino, que tudo fosse bem no reinado. Mas Daniel tinha inimigos, e o inimigo já estava tentando arrumar algo para tirar ele dessa posição que ele se encontrava. Então, os inimigos de Daniel não conseguiram achar erro algum e pegaram ele no quê? Pegaram ele através do Deus, contra ele na lei de Deus, que foram e buscaram a presença do rei Dário e falaram para o rei Dário que ele precisava decretar que aquele que no prazo de 30 dias buscasse outros deuses, que não fosse o rei Dário, fosse preso, né, ou fosse morto, tivesse uma punição. Então eles conseguiram fazer a cabeça do rei Dário para que ele assinasse, né, assinasse com o anel dele. Então o rei decretou e assinou que aquele que buscasse outro Deus, se não fosse ele, ia ter a punição. E o Dário não sabia que estava fazendo isso por causa de Daniel, porque Dário confiava em Daniel em tudo. Ele confiava muito em Daniel. Então ele se entristeceu, pois 3 vezes ao dia Daniel ia para o seu quarto e orava para ele, o Deus dele, né? Então eles pegaram essa circunstância que aconteceu ali, essa ocasião de Daniel, e levaram para o rei Dário, que o rei Dário Daniel tinha buscado a presença desse Deus, que ele não poderia no prazo de 30 dias. Então, como a palavra do rei não pode voltar atrás, ele teve que cumprir o que foi selado. Mas ele falou para Daniel: esse rei que tu serve, que possa te livrar, confia, que era para ele, então, que ele possa te livrar, esse Deus que Daniel buscava. Então foi ali, foi trazida uma pedra, o próprio rei, o anel do rei foi selado para que ninguém pudesse voltar atrás, e ali Daniel foi.
na cova junto com os leões. Mas o Deus dele é tão maravilhoso que esse nosso Deus, que tem que ser esse o nosso Deus, por ele ser íntegro e fiel perante ele, não teve culpa alguma que Deus atendeu. Deus enviou um anjo e fez calar a boca do leão, e Daniel não teve dano nenhum, nem um arranhão sequer, porque Deus o livrou. Então, de manhã, o rei Dário foi até ele, até o rei jejuou tudo para que esse Deus que ele confiasse pudesse salvar ele, né? Então ele foi e falou: ei, Daniel, né? Chamou a Daniel e Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. Então ele quis dizer que o Deus dele salvou ele e tirou ele da cova. Assim é nós, irmãos. Essa passagem é para nós ser fortalecidos. Aqui ajuda a nos fortalecer espiritualmente. Que se nós buscar Deus, colocar tudo na presença de Deus, Ele nos livra. Ele nos livra dos malfeitores, Ele nos livra dos inimigos que estão sempre à espreita, procurando ocasião para nós cairmos. Quantas injustiças são feitas, irmãos, para aquele homem que é íntegro, para aquele que é correto. Não vê tantas injustiças acontecendo? Muitos são presos, sendo certo, muitas vezes são presos, e aqueles que fazem coisa errada ainda saem pela porta, como se nada tivesse acontecido. Assim está o nosso mundo hoje. Então, irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que clamar ao favor dele, que quando a gente clama a ele, a gente ora. Então, esse Daniel aqui da Bíblia, que foi uma das pessoas que nem nós, mas foi um homem muito íntegro. Então, tudo que ele fazia, o rei Dário confiou tudo na mão dele, porque tudo que ele fazia dava certo. Por que dava certo? Porque ele buscava a orientação de Deus e Deus mostrava para ele o que ele tinha que fazer, como tinha que conduzir tudo. Por isso, tudo que Daniel fazia dava certo. Por isso que essa presidência foi parar nas mãos dele. Assim é nós, se nós fizermos tudo certo, buscar Deus, Deus nos coloca numa posição de honra. Deus nunca quer ver nós em posição de desonra, mas se nós não buscarmos a Deus, o inimigo consegue nos derrubar, e assim muitas vezes nós caímos, irmãos, porque não vigiamos, não buscamos, não jejuamos, não buscamos essa presença maravilhosa que é Deus, que é Ele que nos dá sabedoria, é através do Espírito excelente dele que nos dá essa direção divina para fazermos as coisas certas, para que tudo vá bem. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós essa noite, que nós venhamos entender essa palavra, ouvir bem essa palavra, ouvir cada trechinho dessa mensagem. Tem sempre uma mensagem que vai falar ao nosso coração. Então, irmãos, essa noite, essas são as palavras do Senhor para nós, no livro de Daniel, onde Daniel foi livre da cova dos leões. Deus nunca nos deixa ser engolido pelos leões, mas muitas vezes Ele nos permite entrar numa circunstância, entrar numa dificuldade, para que Ele venha nos tirar, para que Ele venha mostrar o poder dEle. Ele quer que nós entramos em certas dificuldades para que Ele venha ser exaltado. Então, o Deus de Daniel foi exaltado na vida dele. Então, nós temos que honrar Deus para que o nome de Deus venha ser exaltado para nós, não é para nós. Nós não podemos ser exaltados, nós não podemos ser vistos como Deus, mas Deus tem que ser visto através de nós, porque Ele que nos exalta. Então nós temos que ser templo do Espírito Santo, para que Deus venha trabalhar em nós e tudo que nós fizermos venha dar certo. E amém, irmãos? Essas são essa noite as palavras do Senhor. Em nome de Jesus, amém.